Continuamos em sistema. Olá, prezados alunos de Introdução à Modelagem Matemática. Aqui é a professora Flávia Bastos. Nós vamos iniciar agora a aula 4. Continuamos, nesse momento, com sistemas lineares e o assunto é exponencial de uma matriz. A motivação para esse estudo é a generalização da solução que nós fizemos para o caso unidimensional, quando tínhamos apenas uma equação diferencial ordinária, em que a solução era x igual a c exponencial de at, onde a era uma constante. A pergunta é, num sistema linear, eu posso fazer a mesma coisa quando eu tenho, no lugar de uma constante, uma matriz de coeficientes? Né? Eu posso adotar uma solução parecida com essa, exponenciando não uma constante vezes a minha variável, mas exponenciando uma matriz de coeficientes? Aí, para começar a responder isso, eu preciso saber o que é exponenciar uma matriz, né? Então, para aprender ou lembrar como que se faz o exponencial de uma matriz, é importante lembrar a definição do exponencial, da função exponencial, tá? Então, eu tenho aqui a definição da função exponencial e eu trago logo em seguida a definição da exponencial de uma matriz. Veja que são muito parecidas, mas aqui eu tenho uma expansão em série de uma variável, enquanto que aqui eu tenho uma expansão em série de uma potência de matriz, né? Lembrando que a potência de matriz é a multiplicação da matriz por ela mesma k vezes. Então, meus amigos, muitas vezes, na inexperiência, né, se eu falar assim, puxa, olha, eu tenho uma matriz de coeficientes A, e eu quero que você calcule o exponencial dessa matriz. A gente acaba, na inexperiência, caindo numa armadilha, né? Numa tentação de imaginar, como é o caso aqui, olha, que o exponencial da matriz é simplesmente o exponencial dos seus componentes, o exponencial, né, de cada um dos seus elementos. Porém, eu peço muita atenção, porque isso aconteceu, foi fato, mas no caso da nossa matriz canônica, da nossa primeira matriz canônica, diagonal. Mas isso não vai acontecer sempre. Portanto, é preciso, desde já, aplicar a definição do exponencial de uma matriz, ou seja, realizar as potências da matriz e, em seguida, os somatórios, encontrar a regra para cada um dos elementos encontrados ao aplicar essa definição e aí sim comparar com a série, né, com a definição do exponencial, da função exponencial, e aí sim tentar traduzir para cada um desses elementos. Então, eu repito, para a matriz diagonal, foi verdade. Ao fazer o somatório de cada uma dessas matrizes, cada um desses elementos dividido pelo fatorial de k, eu encontraria, sim, a série convergente que pode ser representada por esses exponenciais, tá? Porém, se eu avançar aqui e escrever uma outra matriz também de forma canônica, mas já não é mais a minha matriz diagonal, eu posso assegurar que a resolução dela é mais complicada, tá? Tanto é mais complicada que eu vou ajudar vocês aqui no desenvolvimento nesse caso, né? O que seria o exponencial dessa matriz canônica? 0, beta menos beta, 0, né? Lembrando que a gente começa, olha, um olho sempre aqui na definição do exponencial da matriz, é essa série convergente, em que eu faço o somatório começando no k igual a 0. Então, eu parto, né, da potência 0. Eu preciso da matriz, né, a elevado a 0.
e uma matriz A elevado a zero, por definição, é a matriz identidade. Então, eu sempre vou partir no meu somatório da matriz identidade, tá? Então, eu vou anotando aqui do lado identidade, tá? A matriz A1 é a própria matriz canônica. Alfa, beta, menos beta, zero. Né? O alfa é zero. Para eu obter a A ao quadrado, eu tenho que fazer o produto dela por ela mesma. Né? Eu gosto sempre de escrever uma do lado da outra ali, para eu lembrar. Né? Se alguém não estiver lembrando como é que faz o produto entre duas matrizes, é sempre operando uma linha por uma coluna. Então, eu pego esse elemento, né? Eu sempre vou pegar esse elemento, multiplicar por esse, somado desse, multiplicado por esse. Então, vai ficar 0 vezes 0, mais beta vezes menos beta. Então, eu vou encontrar aqui no primeiro termo, menos beta ao quadrado, né? Para minha matriz quadrada, para minha A elevado ao quadrado. Eu vou encontrar menos beta ao quadrado. Para o próximo termo, né, eu vou fazer 0 vezes beta, 0, mais beta vezes 0, 0. Então, ficou 0. E aqui, menos beta vezes 0, 0. Mais 0 vezes beta, 0. E o último termo, menos beta vezes beta, menos beta ao quadrado, mais 0 vezes 0. Então, repare que a cara trocou completamente. Aqui eu tinha a matriz identidade, uma matriz diagonal, a minha complexa, né, aquela minha matriz com raízes complexas. Aqui eu voltei para um múltiplo da matriz identidade. E se eu pegar essa e multiplicar de novo, tá? Muito cuidado com essa troca de sinais. Aqui vai ter um menos e mais, tá? Acompanhando a minha matriz complexa, na verdade, né? Aqui eu tinha beta e menos beta. Aqui eu vou ter menos beta 3 e mais beta 3. Na verdade, é como se eu quisesse deixar um menos beta 3 aqui do lado de fora, que é o que ele fez ali, né? 0, 1, menos 1 e 0. Né? Foi assim que ele apresentou os resultados aqui, tá? E assim, olha, o que vai acontecer quando eu for para a matriz par? Para a matriz par, né, para a potência par, eu volto na identidade. Só para reforçar que quando eu estiver na potência ímpar, eu vou voltar para a complexa. Então, é isso mesmo. Eu vim com calma aqui, fiz questão de conferir o meu caderno, só para falar para vocês que esse sinal aqui no slide, ele está errado, tá? Rola uma troca de sinal aqui, do beta 3 para o beta 5, tá? Enquanto no beta 3 eu tenho negativo aqui e positivo aqui, no beta 5 é o contrário, positivo aqui e negativo aqui. O que vai acontecer, então? Lembrando, vamos voltar aqui em cima para a gente lembrar o que é o exponencial da matriz. Olha, eu vou somar, vou fazer o somatório das minhas matrizes, né? Então, vou somar a A0 dividido pelo fatorial de 0, mais A1 dividido pelo fatorial de 1, mais A2 dividido pelo fatorial de 2, e assim sucessivamente, certo? Então, eu vou ter uma matriz da mesma ordem, 2 por 2. Quem vão ser os meus termos? Olha, eu vou escrever o meu primeiro termo.
meu termo 1, meu elemento 1, ele vai ser assim, ó, 1, eu vou escrever aqui embaixo, olha. Ele vai ser 1 mais 0, que eu não vou escrever, isso tudo assim, 1 sobre o fatorial de 0, que é 1, mais 0, que eu não vou escrever, menos beta 2, né? Menos o beta 2, menos o beta 2 sobre o fatorial de 2, mais 0, mais o beta 4, mais o beta 4 sobre o fatorial de 4. E aí eu não preciso ir além, mas eu começo a imaginar que vai trocar o sinal aqui, ó. Era 1 menos, mais, menos, beta 6 sobre o fatorial de 6, mais, né? Aí não precisa. Quantas vezes você vai escrever essa matriz aqui? Quantas forem necessárias para você entender a regra. Mais beta 8 sobre 8. O que eu reparo para esse caso aqui? É que ele está indo de potências pares, né? Pares em pares. Imagina, aqui é como se eu tivesse quem? No lugar desse cara aqui, no lugar do 1, né? O 1 é como se fosse meu beta elevado a 0. Então, eu estou indo de potências pares, 0, 2, 4. Vamos dar uma olhada para o próximo termo aqui, para o elemento 1, 2. Ficou meio apertado aqui para eu escrever, né? Ficou um pouquinho apertado. O primeiro termo vai ser 0, tá? 0 não vou escrever, que soma beta. Ele começa assim, ó. É 1, 2, tá? Seria aqui. Aqui é o 1, tá? E eu vou escrever 1, 2. Então, seria beta. Aí, ele soma com quem? Beta, que soma com 0, não vou escrever. O beta está dividido pelo fatorial de 1. Menos o beta 3, ó. Menos o beta 3 sobre 3. Mais 0. Agora, mais o beta 5 sobre 5. A mesma coisa, foi trocando o sinal aqui. Espero eu que o próximo seja menos beta 7 sobre 7, mais beta 9 sobre 9. Então, enquanto o elemento 1 foi andando nas potências pares, o outro foi andando nas potências ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9. Então, enquanto aqui ele andou pulando assim, para garantir potências pares, 2 vezes K. E aqui, para garantir potências ímpares, 2K mais 1. A mesma coisa aqui no fatorial. 2K fatorial e aqui embaixo, que aqui era 2 fatorial, 4 fatorial, 6 fatorial, 8 fatorial. E aqui 3, 5, 7, 9. Então, aqui números ímpares. E essa troca de sinal, menos mais, é o menos 1 elevado a K, né? Foi esse menos 1 elevado a K. Né? Menos 1 elevado a um número ímpar. Aí aqui, ó, tá vendo? Quando ele é par aqui, ele tem que ser ímpar aqui, ó, para dar o menos. Por isso que aqui é K e aqui é 2K. Entenderam? Aí, deixa eu dar uma limpada aqui. Aí sim, depois que você tem cada elemento desse aqui escrito como uma série, é que você vai tentar trocar ele por um exponencial, né? No caso aqui, se você relembrar dessa matéria, né, das expansões geométricas, expansões em séries, você vai lembrar que essa aqui nada mais é do que a expansão em série do cosseno, enquanto que essa aqui é a expansão em série do seno. Então, é por isso que ele substitui isso aqui pelo cosseno e isso aqui pelo seno. Eu não fiz, né, gente? Mas esse cara aqui vai dar menos esse. Então, vai dar, enquanto esse aqui deu seno, esse aqui vai dar o menos seno.
e esse aqui vai dar igualzinho esse. Então, se aqui deu cosseno, aqui também dá cosseno, tá bem? Vou deixar essa aqui para vocês, digo para vocês que é mais simples do que essa, tá bem? É mais simples, a próxima que tem a ver com autovalores repetidos. Repare só que ele não está fazendo simplesmente o exponencial de A, já pensando na solução, a gente está fazendo o exponencial de TA, né? Porque a gente não faz o exponencial, só para não parecer que saiu de onde esse T, né? Para não parecer assim, puxa, saiu de onde? Só lembrando o que a gente está, qual é a motivação dessa aula, é o seguinte, lá no sistema unidimensional, né? No sistema unidimensional, a gente tinha uma equaçãozinha, x' é igual a x. Qual que era a solução? X' era uma constante, o exponencial de um AT. Né? Então, qual que é a brincadeira? A gente agora está em sistemas, né? No nosso caso, 2D, x' é igual a x. Eu quero saber se tem um jeito de eu fazer uma brincadeira assim, ó. O exponencial da matriz T. Tá? Então, nesse exercício, ele já foi direto para a exponencial, não da matriz A, mas da matriz A vezes a variável T. Então, esse exemplo aqui eu vou deixar para vocês fazerem, para não roubar muito tempo aqui da videoaula, mas eu garanto a vocês que ele está mais simples de enxergar a regra de cada um desses elementos do que foi no exemplo anterior, tá? Então, esse aqui eu vou deixar para vocês e vamos adiante. Até agora, nos 3 exemplos anteriores, a gente trabalhou, né, utilizou do exponencial de matrizes, mas para matrizes canônicas, tá? Foi a diagonal, a que tinha raízes complexas e a que tinha autovalores repetidos, tá? E quando o sistema não for canônico, Flávia? Eu vou poder fazer essa analogia direta lá com unidimensional e utilizar essa forma alternativa de escrever a minha solução, quando ele não for canônico? Sim, pode, tá? Não existirão motivos extras, por enquanto, para nos preocuparmos, porque, de maneira geral, a exponenciação de matrizes compartilha de muitas propriedades das funções exponenciais. E assim a gente consegue constatar que a mudança de coordenadas, né? Lembra daquela mudança de coordenadas que a gente faz com a transformação T? Lembra do sanduíche? T inversa A vezes T, quando a gente não tem uma matriz canônica, a gente não fica procurando aquela transformação que leva numa canônica B. Existe uma relação entre a exponencial da matriz B e a exponencial da matriz A, tá bom? Aí aqui, gente, na videoaula, eu vou abrir mão de desenvolver as provas. Também não vou provar, mas eu quero que vocês observem, tem outras 2 relações importantes aqui no próximo slide, tá? Uma, a que demonstra o que é a derivada da exponenciação dessa matriz TA, tá? Vai ser importante para a gente provar essa solução que a gente está propondo como uma alternativa de solução, mas para provar que isso dá certo, eu preciso guardar essa relação aqui do que é a derivada dessa exponenciação, tá? Então, derivar a exponenciação da TA resulta na exponenciação da TA vezes a matriz A. E a outra relação aqui que eu preciso que vocês guardem, tá? Que ela tem muito a ver, é o que garante que essa abordagem é bem sucedida, é que o autovetor de A, associado ao autovalor lambda, também é autovetor da exponencial de A, associado ao autovalor exponencial de lambda, tá? Mudou o autovalor. Em A, eu tenho o autovalor lambda, no exponencial de A, eu tenho qual autovalor? O exponencial de lambda. Mas está vendo? As relações são muito
favoráveis, né? São relações favoráveis aqui à abordagem que a gente está utilizando. E os autovetores são os mesmos, tá? Então, de novo, eu vou abrir mão de fazer a prova, mas eu quero mostrar que é possível fazer essa relação direta com o que a gente fazia lá no unidimensional, né? Eu escrevi, vou escrever só mais uma vezinha, né? No unidimensional eu tinha x' igual a x. Qual que era a minha solução? Era alguma constante, né? Dependia do valor inicial, o exponencial do A, né? Do parâmetro A, t. E agora? Agora eu estou falando que a solução do meu sistema, agora eu tenho sistema, tá? Letras maiúsculas. E o que eu estou falando? Que a solução dele, ó, a solução do meu sistema é o exponencial, olha o A maiúsculo, é a matriz de coeficientes, ó. É o exponencial da matriz TA, vezes uma constante, que vai depender da condição inicial, né? Depende da condição inicial, é solução única. Ah, é mesmo? Pode provar? Posso provar. Eu vou pegar essa minha x e vou derivar. Tá? Então, no slide anterior, né, que eu não provei, mas eu falei, qual que é a derivada de uma exponencial da matriz? É a matriz vezes a exponencial dela. Então, eu pego aqui, ó, esse cara, qual que é? Isso é x. Então, quem que é x'? É a derivada disso, tá? x0 é constante. Tchau, fica do lado de fora. Deriva esse termo aqui, tá? Quem que é a derivada disso? É a matriz vezes o exponencial da matriz. Ora, quem é o exponencial de TA vezes x0? Não é a própria x? Então, x' é AX. Ou seja, x satisfaz o meu sistema, né? Então, é verdade, é a solução. E ele é única. Ah, como é que eu sei que ele é única? Porque eu vou fazer igualzinho eu fiz lá no unidimensional. Eu vou imaginar uma outra. Imagine se houver uma outra, tá? Olha, se não for aquela, né, imagina assim, ó, deve ter outra, tá bom. Se for outra, faz esse teste. Pega Z e multiplica, faz Z ser a multiplicação de y por esse exponencial aqui de menos TA. Deriva Z. Então, eu tenho um produto de funções aqui. Qual que é a derivada do produto de funções? É a derivada da primeira, né? Quem que é a derivada do exponencial de uma matriz? Então, agora tem um sinal negativo aqui. Então, é menos A o exponencial dela. Então, menos A exponencial de menos TA, que multiplica a segunda, mais a primeira exponencial de menos TA, vezes a derivada da segunda. Mas se eu estou afirmando que y é uma outra solução, quem que é y'? É AY. Então, no lugar de y', eu substituí AY. Só que quando eu faço isso, ficou menos A exponencial de menos TA vezes y, mais A exponencial de menos TA vezes y, isso aqui só pode dar zero. Então, se eu estou falando que Z' dá zero, é porque Z é constante. Ok, eu falei que Z era exponencial de menos TA vezes y. Então, esse cara aqui tem que ser constante. Para isso aqui ser constante, né? Quem que o y tem que ser para quando eu multiplicar o exponencial de menos TA dar uma constante? Tem que ser uma constante vezes o exponencial de TA, para sobrar só a constante. Ou seja, o y que eu achava que era outra solução, nada mais é do que a única solução que eu tinha apresentado no slide anterior, tá? Fiz uma analogia igualzinha, né? Uma analogia direta ao que a gente tinha feito no unidimensional e deu a mesma coisa que tinha dado lá, tá? Com isso, eu provo que essa é uma abordagem possível de ser utilizada para resolver sistemas de equações diferenciais, ou seja, utilizar o exponencial de uma matriz. Aí você vai usar aqui como exemplo
a matriz de autovalores repetidos, que foi justamente o exercício que eu deixei para vocês, tá? Essa matriz aqui, eu deixei ela para vocês fazerem, tá bom? Mas a resposta é essa. Qual é o exponencial dessa matriz? Qual é o exponencial dessa matriz cujos altos valores são repetidos? Dá o exponencial de t lambda na diagonal e t exponencial de t lambda. Então, vamos lá. Vamos lá. Quem vai ser a minha solução? Vai ser o exponencial da matriz que multiplica x0. Vamos escrever? O exponencial da matriz dá exponencial de t lambda na diagonal e t exponencial de t lambda fora da diagonal, que multiplica t0. Se você voltar lá na nossa segunda aula, tá? Quando a gente estudou problemas de autovalores repetidos, você vai ver que foi uma encrenca danada, porque a gente encontrava um autovetor, não encontrava o segundo autovetor. Aí a gente precisou fazer uso de cálculo, né, lá do cálculo, de um método chamado método dos coeficientes indeterminados. E aí a gente descobriu que a segunda direção associada era uma direção, o primeiro autovetor. Se eu chegar aqui, ó, se eu chegasse aqui e colocasse o ET lambda em evidência, ia ficar com 1, 0, T1 em evidência, tá? Você vai voltar lá na primeira aula, você vai lembrar que eu tinha um autovetor só para o exercício de autovalores repetidos. Como eu só encontro um autovalor, eu só encontro um autovetor, que era 1, 0. Era o meu primeiro autovetor. Como eu não encontrava o segundo autovetor, eu precisei fazer aquela marotagem lá de substituir uma solução, como o meu sistema ficava desacoplado, eu substituía uma solução, a solução do y' na equação de cima. E aí, pelo método dos coeficientes indeterminados, eu encontrei a solução geral somando a solução homogênea com a solução particular. E aí eu encontrei, forçadamente, uma segunda direção, que era T1. Tá? Confere, volta no primeiro slide. Não é no primeiro slide, é no segundo slide. Foi na aula 2. Tá? Você vai ver que essa era também a solução. Tá? Então, esse método, que método? O método de utilizar o exponencial de uma matriz como solução do sistema de equações diferenciais, sistema linear, dá certo. E ele dá certo mesmo.